Olá, estamos começando mais um episódio do nosso podcast 2 ou Mais. Sejam todos bem-vindos. E você que está aí nos assistindo, aproveita para se inscrever no nosso canal, deixa aí aquele like, compartilhe esse episódio com mais pessoas, porque o episódio de hoje também está incrível, está fantástico. E claro, você fazendo isso, você ajuda o nosso canal para que a gente possa trazer mais convidados com mais conteúdos para vocês que estão aí, né, poder se enriquecer dos conteúdos dos convidados que nós trazemos aqui. E hoje vamos falar sobre um tema muito bacana, muito interessante. Você já ouviu falar em constelação sistêmica, em constelação familiar? Estou com um especialista aqui hoje, Indiara Oliveira. Seja bem-vinda, Indy. Obrigada, Habib. Obrigada pelo convite. Acho que toda oportunidade para a gente falar dessa lindeza que é a constelação é super preciosa, super válida. E eu estou aqui para a gente falar tudo que pudermos sobre essa maravilha de expansão da consciência que é a constelação. Pronto, você já viu, né? O nosso bate-papo de hoje vai ser incrível. Indiara, que ela é coordenadora de um curso internacional de constelação. Ela é especialista, né, em constelação sistêmica. E hoje a gente vai poder entrar um pouco mais com profundidade para você que está entender um pouco mais desse mundo, desse universo da constelação. Ela também que é empresária e ela tem um curso aqui para você que é de Salvador, para você que é de outros estados, para você que está fora do país também, você pode fazer na modalidade online. E ela está agora com a 7ª turma do curso internacional de constelação sistêmica. E então, assim, se eu fosse você, eu não perdia essa oportunidade. Agora não, mas quando terminar o episódio, você vai na descrição do nosso episódio aí, você abre lá a descrição e você vai ter lá as redes sociais da Indiara. E aí você vai lá, pode entrar no Instagram, nas redes sociais dela, manda lá um direct, que a equipe dela vai te atender, vai te passar todas as informações. A gente também vai deixar aqui o WhatsApp do suporte do curso, porque aí se você quiser se inscrever, você já clica lá no link direto do WhatsApp e aí você vai perguntar a ele lá todas as informações deste curso, que é maravilhoso. Eu que sou aluno também desse curso, eu tenho que falar isso, né? Que é um curso maravilhoso, tem me ajudado muito e assim me fez abrir a mente para outras coisas que eu ainda não enxergava. Uhum. Então, a gente vai bater um papo aqui com... Eu vou chamar de Indy, viu? Chama de Indy. Mas para você que está aí, é Indiara Oliveira. Mas aqui a gente chama de Indy. Se você quiser chamar ela de Indy também, chame, porque é um ser humano incrível. Mandar um abraço também aqui para a Rui, que é o suporte lá também. Cara fantástico. Só agradecer a toda a sua equipe, Indy. Obrigada. Indy, conta pra gente um pouco da sua história, como começou isso, né? Como você despertou para essa questão da constelação, do autoconhecimento. Como foi que isso surgiu na sua vida? Durante 23 anos eu fui executiva de negócios na área de saúde suplementar. Sempre, a vida inteira trabalhei com saúde suplementar, trabalhei em alguns planos de autogestão. E em 2008 eu tinha fechado um trabalho que eu tinha sido contratado para fazer na Petrobras, na MS, que é o plano de saúde da Petrobras. E a partir daí eu não queria mais a área de saúde, já estava cansada, foi incrível, foi maravilhoso, foi uma fase riquíssima da minha vida, mas eu estava cansada, já estava enjoada e sabia que tinha potencial para outras coisas, principalmente para trabalhar e olhar para o ser humano dentro das seus comportamentos, suas necessidades. E aí me interessei pelo coaching em 2009, primeiro curso de coaching que eu fiz, terminei aí entrando, foi ladeira abaixo aí, né? Comecei a fazer todos os cursos de coaching e durante um dos cursos eu conheci minha professora Cornélia, que esteve aqui no final de semana com a gente. Incrível. Maravilhosa. E foi quando eu tive o primeiro contato com a constelação e despiroquei. Achei aquilo incrível, achei maravilhoso. Eu sempre fui muito cética. Eu não gosto de misturar coisas místicas com coisas pragmáticas, racionais, e a constelação, apesar de parecer místico, não tem nada de místico, e quanto mais eu ia conhecendo, eu ia me encantando pelo potencial revelador que ela tem.
Então, a constelação traz para você uma ampliação, uma expansão da consciência que nenhuma outra ferramenta, nenhum outro recurso tem o mesmo potencial. E aí, pronto, eu resolvi que era isso que eu queria. Tive professores incríveis, fiz todas as minhas formações, tenho 10 formações, por enquanto, em abordagem sistêmica. E eu achava que na Bahia tinha que ter também. Eu achava que a Bahia merecia um conteúdo de qualidade, como eu tinha visto durante toda a minha formação. E foi aí que eu resolvi montar o curso junto, né, com meu marido, que é o meu sócio, e é o meu suporte, né, o suporte que me atende lá os alunos e nos ajuda a montar toda a estrutura. E trazendo professores de outras regiões, né, como Cornélia, que é alemã, mora em São Paulo, como Júlio, que mora no Peru, que faz curso pra gente, Zeca também, que é de São Paulo, Zeca Ruiz. Então, são professores incríveis que eu tive e que eu tinha que trazer para cá. E trouxe. E deu certo. E funcionou. Funciona. E a Bahia tem, hoje, uma formação séria, ética, comprometida com o melhor da técnica para a gente oferecer no mercado profissionais. Sim. E aí eu vou dar um recado para quem está nos assistindo. E esse curso não é só para você que quer ser um constelador. Isso. Claro que se você tem a vontade de ser um constelador, esse curso é uma ferramenta incrível e vai potencializar tudo isso. Mas esse curso também é para você que quer adquirir o autoconhecimento, é para você que quer se conhecer mais, que quer conhecer algumas coisas na sua vida que talvez você ainda não tenha tido resposta. E aqui vocês estão com uma profissional excelente, eu digo a você, porque, como eu falei, eu sou aluno também desse curso. E lá você não vê só a questão profissional, você vê a questão humana. Né? Que bom. É toda a equipe dela, né? Você sente essa questão da humanidade, de olhar para quem está no curso, não só com o olhar de, é só mais um aluno, não. Eles veem o todo. E esse curso tem sido um divisor de águas na minha vida e eu garanto para você que se você se der essa oportunidade, você vai se surpreender. Maravilha. Índice, na sua fala você trouxe algo, né? E aí eu anotei aqui para não passar. Eu não posso deixar de perguntar. Sim. Até porque quando eu conheci a constelação, eu fiquei muito impactado e chegou um momento que eu comecei a falar, não, cara, isso aqui é mais para o lado espiritual, né? Eu comecei a ver isso. Claro que hoje, né, eu vejo com outros olhos e não tem nada a ver com a questão espiritual. E como você falou, as pessoas tendem muito a olhar para a questão, né, da constelação como algo espiritual, algo místico. Como é que você entende isso, né? Para que as pessoas que estão nos assistindo, elas passem a entender de fato que não tem nada a ver, né, com a espiritualidade, com a questão mística. Eu super entendo as pessoas, Habib, porque nós que já vimos uma constelação, nós sabemos que parece mesmo. Né? Não tem como também achar que as pessoas estão alucinando. Parece místico, porque dali do movimento de uma constelação emergem informações que vieram de onde? E quem não conhece, não sabe, não entende o que está acontecendo, realmente vai traduzir como se fosse algo mediúnico, algo espiritual, algo místico. Porque um representante, uma pessoa que está ali, desconhecida, que nunca lhe viu na vida, está ali trazendo informações que você olha para ela e diz assim, nossa, tudo que ela falou faz muito sentido. Tudo que ela disse tem tudo a ver com a pessoa que está aqui sendo representada por ela. Aí não tem como a gente não admitir que parece mesmo uma abordagem carregada de misticismo. Mas não é. A constelação, ela não se sustenta nisso. A gente trabalha num campo carregado de informações que essas informações, elas são depositadas lá a partir do momento que seus sistemas fomentam de forma recorrente informações, comportamentos, crenças que estão o tempo inteiro sendo fomentadas. Isso faz com que esse campo ele se densifique com essas informações. Então, por exemplo, se você numa família cresce com a crença repetidas vezes sendo fomentada que, por exemplo, dinheiro faz mal, quem ganha dinheiro tem que fazer coisa errada, dinheiro não é para todo mundo, dinheiro não é para você, esquece ser rico, rico é para outro, não é para você.
dinheiro é sujo. Quantas vezes a gente brincando com dinheiro quando é criança, a mãe bate na mãozinha da gente e diz, que dinheiro é sujo, vai lavar a mão. Quantas vezes a gente, né, passou por isso? Lava a mão que dinheiro é sujo. Só que o nosso sistema nervoso, ele tem uma forma muito diferente de decodificar isso. Então, a gente guarda a informação de que dinheiro é sujo como se algo que não fosse bom, que não vale a pena pegar naquilo. E assim vamos para a vida. Formamos a nossa personalidade, a nossa identidade, formamos a nossa forma de ver aquilo de uma forma totalmente alinhada com o que a gente cresceu ouvindo dentro de casa. Sim. E aí eu não me conecto com a energia monetária, eu não me conecto com a prosperidade. Eu passo a vida inteira acreditando piamente que dinheiro não é coisa boa. E como eu vou querer me conectar com algo que não é bom, algo sujo? Então, toda a dinâmica interna e todo o jogo interno que a gente faz é de sabotar todas as possibilidades de você ganhar dinheiro. E aí você termina criando meios de se afastar disso. E vive uma vida restrita, sem possibilidades financeiras, apertadíssimo, ganhando apenas para sobreviver. Da mesma forma, homem não presta, mulher não presta. Você cresce com essa crença, essa crença fica esse campo fica carregado dessas crenças. Você não se conecta com as pessoas, você não tem confiança para se conectar com parceiros. E assim, a constelação, ela vai neste lugar, é neste campo que quando a gente monta a constelação, quando a gente faz todo o processo de entrevistar o cliente, de definir quem são os elementos que estão diretamente envolvidos com a questão que o cliente traz numa constelação, esses representantes, eles de alguma forma sintonizam com este campo informacional, carregado das verdades e convicções que foram depositadas nele ao longo da vida toda. Sim. Entende? Sim. É sobre isso, é sobre sobre sintonizar e entrar em contato, conectar com esse campo carregado dessa informação. E a partir daí eu digo, eu falo, eu não gosto de falar, eu manifesto o que eu percebo, porque falou em manifestar, já pensa que manifestou o santo, né? Não, e eu também não gosto de falar o que está oculto, porque já fala em ocultismo. Não, é o que está no inconsciente. Sim. Eu conecto com aquilo que está no campo e que está afetando de forma inconsciente quem faz parte dele. Sim. Entende? É perfeito sua colocação, Indy. E a gente sabe, né, que nós estamos em volta de um campo energético, né? Muitas vezes, quantas pessoas que estão agora nos assistindo diz assim, aqui na Bahia, né? Ele olha para a pessoa e diz, o santo não bateu. Não bateu. Ou então pisa o pé num lugar e diz assim, não sentiu energia boa aqui nesse lugar. Entra em algum lugar e fala que o clima aqui está pesado. Ou seja, estamos em volta disso. A gente está falando de física. Exatamente. Energia, né? Energia. Então, foi isso que eu entendi, né? Quando eu passei a fazer seu curso. Entender mais sobre a constelação, é isso. Ali são elementos que estão colocados ali no campo e elas vão acessando a energia, exatamente, né, que a pessoa está colocando. E deixar claro, Habib, que a gente não tem nada contra o misticismo. O misticismo tem seu valor, tem seu lugar e tem sua importância. E a gente não tem nenhuma restrição com relação a isso. Pelo contrário, eu adoro me conectar com a lua, eu adoro poder, né, me arrepiar num lugar estranho, porque tem um fantasma. Eu sou totalmente aberta a isso. Só que a César o que é de César. Sim. A gente não pode misturar o que não é misturável. Sim, né? Sim. A constelação e o misticismo são coisas diferentes. Ainda que alguns profissionais junte essas duas coisas. Ainda que para se tornar, para trazer um diferencial, para trazer, ou porque traz já da sua própria história as questões místicas, e aí conheceu a constelação, faz esse casamento e tudo, que eu, na minha opinião, deveria mudar o nome, já que misturou com outras coisas, já não é mais constelação, é outro nome que tinha que dar, tá? Mas deixar claro que, ainda que alguns profissionais
insistam em misturar essas duas coisas. A constelação, ela não tem cunho místico, espiritual, mediúnico, não tem, né? O próprio propagador das constelações e todas as, como Bert Hellinger, e todas as outras figuras que contribuíram, como Anthony de Crown, a Virginia Satir, o Jacob Moreno, o Jacob Schneider, o Gunther Weber, todas essas pessoas, Insa Sparrer, Matias Varga, todas essas pessoas incríveis que contribuíram para a constelação chegar até aqui, nenhuma delas atribuiu a constelação às questões místicas, espirituais ou mediúnicas. Nenhuma. Sim. E, de novo, nada contra. Mas não é. Não é. E, assim, tinha um grande tabu. Hoje, assim, se quebra, né? As pessoas, os evangélicos, tinham muito preconceito com a questão, né, da constelação sistêmica, a constelação familiar, justamente porque achava que era muito voltado para o lado espiritual. Mas hoje, assim, eu vejo pastores, vejo muita gente aderindo e entendendo que, na verdade, não se trata de nada espiritual, se trata de coisas que tá ali no seu campo, tá ali dentro da sua energia, enfim, e vale a pena, porque é o que eu digo, é muito bom quando você olha para dentro e descobre aquilo que os seus olhos naturais não via. Muitas vezes você até sabe, né, de algumas coisas, mas você não tem a percepção. Quando você olha de fora, é totalmente diferente. E, Andy, eu queria te perguntar também, né, para quem é a constelação? Para quem é a constelação? Quem precisa da constelação? E quem pode constelar? A constelação é para quem respira. Uau. Né? É para quem nasce. Se você nasce, você vem de uma família, não importa qual é o formato dessa família. E ao longo da sua vida, você vai passando por eventos que nem sempre são eventos que lhe fortalecem, lhe potencializam, lhe dão toda a estrutura que você precisa para se tornar uma pessoa totalmente de bem com a vida. Temos todos os desafios que é crescer, né? Temos pais que dão o melhor que eles podem dar, mas às vezes não é suficiente, às vezes não é o adequado. Às vezes às vezes não é por abandono, às vezes é por negligência, às vezes é porque não tem para dar mesmo. Então a gente vai crescendo lidando com essa falta, com essa ausência, com essa forma rígida de criar, com essa cobrança e com todas as coisas que vêm na história de qualquer ser humano em desenvolvimento. Então, muitas coisas que são fruto dessa criação, às vezes mal elaboradas por nós, porque a nossa criança não tinha condição de realmente elaborar. Nos tornamos adultos, às vezes, carentes, ou adultos perdidos, ou adultos inseguros, ou adultos desorientados na vida, sem direção. Então, quando a gente olha para a constelação e vê nela a possibilidade de compreender onde nasce essa dor, esse desajuste que eu trago na minha vida, essa dificuldade, esse problema que eu vi meu avô ter, que eu vi meu pai ter, que eu vi minha mãe ter e que eu estou vendo em mim também. Sim. Então, onde é que está isso? Onde é que nasce isso? Como que eu trato isso? Para não perpetuar ainda mais essa dinâmica que é disfuncional, que dói, que paralisa, que estagna, que faz a gente acreditar que não merece, que não é capaz. Então, a constelação, para mim, é para quem, de alguma forma, em algum momento da sua vida, ou em algum âmbito da sua história, da sua vida, não está bem em alguma coisa. Eu costumo dizer que a constelação é o método, a técnica do bem-estar. É promotora do bem-estar. Então, se você não está bem em alguma área da sua vida, seja ela qual for, pessoal, financeira, profissional, relacional, qualquer área da sua vida, familiar, é a constelação que pode lhe trazer respostas. Vai acender a lanterninha para você olhar de uma forma completamente diferente
para aquilo que você olhava, mas que não dava para ver. Com a lanterna acesa, nós consteladores. Eu costumo dizer que nós somos a lanterninha do cinema, porque eu sou da época que a gente ia pro cinema e tinha uma lanterninha. Sim. Hoje eu acho que não tem mais, não sei. Não tem. Antigamente tinha lanterninha que ia acendendo a lanterna para a gente encontrar a cadeira para sentar. Esse é o constelador, né? Que não resolve nada, mas que acende a luz, que traz clareza, que ilumina para que o outro entenda de onde nascem as suas questões, seus desajustes, seus problemas na vida. Sim, a gente já entrou aqui, né? Porque assim, o negócio vai tomando a Já gente, vai. a gente entrou. E eu esqueci, mas assim, não posso deixar de perguntar isso a você. Como surgiu, né, a constelação? Até para quem está em casa entender um pouco mais desse universo, né? Explica pra gente, Indy, como surgiu, onde foi que surgiu. Muitas pessoas atribuem e acreditam a Bert Hellinger a constelação. Sim. Bert Hellinger deu uma contribuição absurda à constelação. Nossa, ele é um patrono incrível, ele é incrível. Só que Bert Hellinger não fez isso sozinho, né? Se a gente for a fundo na história das constelações, a gente vai ver outras pessoas incríveis em quem o Bert se inspirou para trazer a constelação como ele trouxe, né? Por exemplo, Virginia Satir. Virginia já trabalhava com as esculturas familiares, que era um desenho parecido com as constelações. Então, ela trabalhava com esculturas. A família reunida criavam esculturas e, a partir dessas esculturas, ela ia observando o movimento disso. Né? O Jacó Moreno, com o psicodrama, também contribuiu demais. O Steve DeShazer, com toda a contribuição dele na terapia baseada em solução. Gestalt terapia, análise transacional, terapia primal, tudo isso foram recursos que onde o Bert encontrou para fazer da constelação. Só que era restrito, era uma técnica que era muito voltada para profissionais da época, né, como a Virginia, que trabalhou focada fortemente nas famílias. E a partir do Bert, a gente viu outras pessoas incríveis contribuindo com isso. Incríveis. Como Anthony de Crown, a própria Cornélia, né, o Júlio, Matias Varga, que a Insa era matemática, mas ela descobriu nas constelações, com todo o cartesianismo que ela carregava, como aquilo como se desvendavam coisas a partir da constelação. O Guta Weber, que queria entregar um método, porque o Bert sempre foi muito fenomenológico, então ele não tinha método, ele simplesmente botava lá as pessoas no espaço e pronto. Então, ela vem desse conjunto de vivências, de experiências, de especialistas que fizeram a constelação chegarem até aqui. Mas o Bert, ele é incrível porque ele deu uma contribuição enorme. Sim. E foi o grande propagador disso, né? Sim. O grande propagador disso. Foi ele que fez a constelação se mostrar para o mundo do jeito lindo que ele fez. Uma figura fundamental no processo das constelações também. Sim. E na constelação a gente consegue ter várias respostas, né? E aí, trazendo, eu também quero te perguntar, o que a gente pode constelar? Porque muitas pessoas ficam na caixinha achando que a constelação você só vai constelar ali, até porque muito daquele nome, né? Constelação familiar. E aí acha que só as relações familiares, só são relações entre pessoas. Então eu queria que hoje aqui você desmistificasse isso também, né? Trazendo pra gente o que é que a gente pode trazer numa constelação, o que é que a gente pode constelar, porque é muito amplo, né? É muito amplo. A constelação, ela tem se firmado cada vez mais em vários campos do conhecimento. Por exemplo, o SUS,
né? Ela está no SUS como prática integrativa. Tentaram agora tirar a constelação do âmbito do SUS, mas foi rejeitada no Congresso. Eles não concordaram em excluir. Sim. Também a gente vê na academia, a UFBA, por exemplo, aqui na Bahia, nossa, o tempo inteiro faz workshop, levando para a academia a constelação, no judiciário. O pioneiríssimo da constelação foi daqui da Bahia, ele é daqui da Bahia, de Itabuna, o Dr. Samir Storck. Meu conterrâneo. Pois é. Ele foi o primeiro juiz que adotou a constelação na vara de família, e com isso ele percebeu como os processos fluíam muito mais rápido e sem recorrência. Sim. A gente vê, e a gente vê nas escolas, né? Sim. Nas escolas, a educação sistêmica, quem conhece se pergunta como que as escolas vivem sem conhecerem a constelação sistêmica, a educação sistêmica. Uhum. Porque, sinceramente, é incrível quando a escola entra nesse, né, traz para si essa abordagem sistêmica para seu grupo, para seus alunos, para seus professores, pais, né? Uhum. E nos consultórios, né, os terapeutas. Quando a gente estava falando, você estava falando um pouquinho atrás sobre um pouco de resistência de alguns evangélicos. Sim. Tem, mas a gente não generaliza. Mas não foram só os evangélicos, né? Psicólogos também estiveram muito. Inclusive o conselho proibiu não, né? Recomendou que psicólogos não se utilizassem da técnica, pela técnica não ser regulamentada, e eles estão certíssimos, né? Sim. A gente entende que a psicologia, né, entendida como uma ciência, não deve se associar a uma prática que realmente não tem sustentação científica ainda que esteja dando passos largos nessa direção. Então, dentro do consultório onde a gente percebe muito fortemente a contribuição que a constelação pode dar, como as pessoas dão saltos na vida delas num processo terapêutico quando associada à constelação. Uhum. Então, quem constela? Qualquer pessoa que tem problemas familiares, que tem questões recorrentes de comportamentos disfuncionais, que lhe paralisa, que não deixa você fluir na vida, que faz com que você não entenda por quê. Porque chega num momento, Habib, que é tão comum não ter dinheiro, ou não ser feliz, ou não estar bem, que as pessoas normalizam isso. Uhum. É comum, mas não é normal. Não é normal trabalhar e não só ter dinheiro. Não, isso é normal. Só que ninguém se questiona, ninguém para e diz assim, por quê? Por que eu trabalho e eu não consigo prosperar? E às vezes está num lugar que você não vai ver sem os óculos da constelação, entende? Então é preciso olhar a fundo. Por que tem gente que ganha dinheiro e vive bem e eu não ganho dinheiro e não vivo bem? Essa pergunta, ela tem que ser feita. Por que eu não estou bem na vida? Por que eu não estou feliz no meu trabalho? Por que eu não me realizo na minha família? Por que minha família vive em conflito? Ou quem tem dinheiro e não é feliz. Pois é, por que eu tenho dinheiro e não estou bem, não estou feliz? Por que a minha família vive brigando? Por que a gente não se conecta? O que faz a nossa família ser tão desajustada? Então, a gente está tão misturado naquilo, a gente está tão envolvido naquilo, aquilo está tão normalizado que parece normal. É tão recorrente, é tão repetida essa dinâmica que parece normal, só que não é. Uhum. E é com a constelação que a gente consegue. Eu não conheço, eu desconheço outra técnica que vai fazer emergir informações que provocam, que fazem essa dinâmica acontecer
além da constelação. Para mim, constelação, assim, é a melhor coisa que ferramenta do último século para cá. Não conheço nenhuma ferramenta tão potente para revelar. Poderosíssima. E que não compete com nenhuma outra. Sim. Que isso fique muito claro para todo mundo. A constelação não compete, nem tem pretensão, nem desejo, nenhuma vontade de excluir nada. Pelo contrário, nós somos da inclusão. Sim. Né? Nós somos a turma da inclusão. Então, a gente não está aqui para tomar lugar de ninguém, a gente não está aqui para substituir nada, a gente está aqui para contribuir, para somar. E para as pessoas entenderem que constelação não é terapia, né? Não, verdade, não é terapia. É que tem muita gente que acha que a constelação é feita através de uma terapia. Não, eu não chamo de terapia, A constelação é uma coisa... É um recurso diferente. Podemos chamar de um recurso terapêutico, não uma terapia. Exatamente. Porque terapia é algo continuado, é algo que você precisa, como a radioterapia, Sim. como a quimioterapia, Sim. como a fisioterapia. Você não faz uma sessão de fisioterapia, você não faz uma sessão de quimioterapia. Então, a constelação eu não considero terapia porque ela é pontual, é uma sessão. Você faz uma sessão e ali você desvenda questões que estavam no inconsciente. E a partir daí, sim, a terapia, a psicoterapia ajuda você a ressignificar aquilo que você se deu conta, que você viu e passou a entender depois da constelação. Sim. E uma coisa assim, né, você trazendo, então fica muito claro, a gente na constelação não só constela as relações, a gente pode constelar a relação com dinheiro, isso. Não é verdade? A relação com alguma outra coisa, com a prosperidade, porque você não prospera. Com uma casa que você não consegue vender. Uhum. Por que eu não consigo vender minha casa? Tem uma casa que eu recebi de herança que tem anos que está vindo e ninguém compra. Por quê? Sim. Por que será? Então, isso às vezes não está num nível visível, facilmente visível. A constelação. A gente quer saber onde veio essa casa, como essa casa chegou até você, como chegou até quem lhe passou, né? Digamos, seus pais. A gente constela empresas. Sim, empresas que nunca dão certo, empresas que não dão certo. Eu ia falar isso agora. É muito importante quando você traz isso. Que a constelação também ela é uma ferramenta que você pode usar no seu campo empresarial. Total. Né? Saber por que você não contrata funcionários de forma assertiva. Total. Por que a sua empresa roda e para no mesmo lugar? Por que sua empresa sempre está em dívidas? Por que você não tem bons colaboradores? Então, acho que a constelação ela vem, né, como uma complementação para você entender tudo isso. Tanto na sua área pessoal, também na sua área profissional. Absolutamente. Uma vez uma empresa me chamou para fazer um trabalho lá e a queixa deles era que os funcionários eram muito cabisbaixos. Eles eram muito passivos, não contribuíam, não tinham nenhuma proatividade, olhavam muito, estavam olhando sempre para baixo, numa postura muito de subserviência, sem atitude nenhuma, né? E eles queriam que os funcionários realmente agissem, que eles tivessem atitude, que eles se propusessem, que eles tivessem ideias, que eles fossem criativos, mas sempre os funcionários de cabeça baixa. E eles queriam entender por que isso funcionava. E aí a gente vai para o fundador, né? A gente vai pesquisar a fundo a construção dessa empresa até chegar ali e quem foi o fundador. E o fundador era um senhor incrível por ter criado toda aquela estrutura, né? Maravilhoso ele ter criado tudo aquilo, porque estava tudo acontecendo ali, todo mundo empregado graças a ele. Mas ele tinha uma postura muito autoritária e ninguém olhava para ele. Ele não permitia que funcionário olhassem para ele. Todos ficavam para ele olhando para o chão. Ele não admitia que ninguém falasse olhando para ele. Caramba. Então ele tinha essa postura muito autoritária e isso fica no campo da organização. Sim. E você atrai para essa organização pessoas que têm essa postura cabisbaixa, que não tem atitude, que não tem. É esse o profissional que é atraído para isso. E a gente não conseguiria descobrir isso sem a constelação, Habib. É a constelação que traz uma informação dessa natureza. E aí, a partir daí, a gente vai honrar
agradecer ao fundador, que já morreu, por tudo que ele entregou, que ele fez, mas agora a gente pode fazer diferente. Sim. Agora o panorama é diferente, a economia, o contexto é outro, a gente pode fazer diferente. As pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes, os condutores da empresa são diferentes, as né? lideranças são diferentes, então a gente pode fazer diferente sem jamais desonrar quem fundou. Sempre mantendo essa figura no seu lugar de destaque, de valor, mas deixando com que tudo compreenda, toda a dinâmica organizacional compreenda que agora é diferente, agora pode ser diferente. Sim. E que isso não vai desonrar a imagem de quem fundou. Então, a constelação dentro da empresa é um dos recursos de gestão mais incríveis que eu conheço. E que as pessoas não fazem a menor ideia ainda. Sim. É o que eu sempre estou falando, gente, quando as empresas descobrirem o valor agregado que a constelação pode levar para elas, vai faltar constelador. Vai faltar constelador, não vai ter constelador que dê conta. Quando as empresas entenderem com um custo bem mais baixo, elas podem descobrir dinâmicas inconscientes que estão ali afetando o resultado das empresas. Nossa. Perfeito, perfeito. Uma parte também, né, quando a gente estava conversando aqui, a gente falando sobre a prosperidade, que algumas pessoas não entendem e que isso é muito importante a gente constelar também. E muitas pessoas hoje a gente vai conversando, batendo papo, e as pessoas sempre estão dizendo, né? Eu não tenho tempo. Aí você pergunta, tempo é dinheiro. Aí eu já vi um monte de gente falando isso, tempo é dinheiro. E assim, eu aprendi que na verdade tempo não é dinheiro. Tempo para mim é vida. Né? Porque Deus é tão justo que ele dá 24 horas a todo mundo. Ao milionário, ao bilionário e ao cara pobre. Sim. Né? Então, cada um vai aplicar seu tempo naquilo, né, que melhor lhe serve. E eu aprendi que a gente deve sempre investir em nós. E, infelizmente, isso é até meio polêmico que eu vou falar, Indy, mas a cultura realmente do baiano, do nordestino, as pessoas não têm aqui a cultura de investir no autoconhecimento. Não tem. Eu falo porque eu já fui assim um dia, né? Eu já cheguei a pagar R$2.000 num combo, numa balada, mas se me falasse que eu ia pagar R$2.000 para assistir uma palestra de 3, 4 dias, eu achava aquilo um absurdo. Você tá maluco? Sim. Mas eu não parava para analisar que numa noite eu estava gastando aquilo e aquilo não estava me servindo de nada. Até que eu tive essa oportunidade de poder conhecer, né, um pouco mais a outra cultura, o pessoal de São Paulo. E aí você vai vendo que realmente lá o pessoal tem esse hábito, tem essa cultura de investir em você mesmo. E quando a gente fala no campo, né, educacional, principalmente. Por quê? Porque quando a gente é criança, a gente não paga para estar na nossa escola. Por mais que a criança estude numa escola que é paga, se ela estuda numa escola que é do governo do estado, ela também não paga, nem os pais pagam, né? Ou seja, a criança ela aprende que a educação ela vem de graça. Ela não entende isso e, como você falou, algumas coisas estão lá atrás. E ela vai crescendo achando que a educação, que a informação, ela não tem que pagar para ter aquele conhecimento. Então, quando ela vira adulta, continua com o mesmo hábito, né? Ou seja, eu não paguei quando era criança. Não é que ela entende isso, mas a informação do subconsciente está lá. Se eu não pagava, né, por mais que ela estudasse na escola particular, mas não era ela que pagava, quem pagava eram os pais. Sim. Então ela não entende aquilo. Sim. Então ela cresce com esse mesmo formato. Né? A educação tem que vir de graça. Eu não vou pagar para isso, eu não vou pagar para ter um curso. Poxa, eu vou pagar uma mensalidade de R$400, R$500. Mas assim, a gente precisa entender que é tempo. E quando você investe tempo de qualidade em educação, em autoconhecimento, eu não digo que isso é custo, eu digo que isso é um investimento. Total. Porque uma hora isso vai voltar para você. A gente vê isso, Habib, nas empresas. As pessoas só se capacitam se a empresa pagar. Sim. Se a empresa não investir nisso, elas passam a vida inteira ali, como que elas sabem, como que elas têm. É como se não vissem valor no investimento desse, né? É como se não tivesse valor e que se a empresa quiser um profissional melhor, ela que pague uma capacitação para eu me qualificar. Sim. E a gente sabe que
que primeiro que as coisas estão mudando, as empresas elas querem profissionais já qualificados, Exato. já preparados, né? Aqueles que ficam ali esperando que isso aconteça. E aí aquela história, né? Delegando. Eu estou delegando para a empresa, eu estou delegando para o outro a minha qualificação, o meu desenvolvimento. Sim. Né? E a partir do momento em que eu não assumo e não me aproprio dessa responsabilidade de me qualificar, outra questão também tem muito a ver, autoconhecimento, eu penso, mas aí é uma desconfiança minha e eu não sei se faz muito sentido. Eu penso que trabalhar autoconhecimento é ir num lugar que nem todo mundo está pronto para ir, está disposto a ir. Autoconhecimento te coloca de frente para quem você é realmente, para as coisas que lhe cercam, para aquilo que você ainda não tem vontade de mudar. Então eu vou entrar no autoconhecimento para que, se eu não tenho disposição nenhuma para gerar mudanças na minha vida, porque mudar dói. Verdade. E Mudar dá trabalho, sabe? Mas compensa, mas vale a pena. É um esforço que você faz com um resultado incrível de mudança de vida. E as pessoas não veem valor nisso. Verdade. Não veem valor nisso. Porque por mais trabalho que dê, por mais que doa esse esforço que a gente faz para transformar algum comportamento, vai compensar, vai valer a pena. Entende? Então, acho que tem todos esses fatores e mais alguns que a gente talvez não conecte, que a gente não perceba, mas é incrível como pessoas realmente investem uma grana no final de semana, num carnaval, né? Pagam uma fortuna por um dia num bloco e não investem de verdade num processo de mergulho em si mesmas. Verdade. Né? E outra coisa também, eu converso isso muito com minha esposa, né? Eu falo para ela assim, claro que a gente tem que crescer profissionalmente, mas a gente também precisa se autoconhecer e investir no conhecimento para a nossa família. Sim. Não é verdade? Sim. Porque assim, às vezes o cara, você vê pais, mães buscando galgar espaços cada vez melhores nos âmbitos profissionais, mas esquece da família, de tipo, poxa, eu tenho que ser um marido melhor, eu tenho que ser um pai melhor, como é que eu vou ser, né, um pai melhor, como eu vou ser um marido melhor, então, como eu vou ser um ser humano melhor? Então, as pessoas também esquecem, fica muito voltado para o seu lado profissional, porque eu tenho, e por isso que a gente vê essa questão das telas hoje, né? Eu vejo muitos pais, eu já vi, testemunhei algumas coisas assim que me chamou muito a atenção. Às vezes o pai, a gente entende, chega cansado, e isso aqui também é sem julgamento, Sim. Mas às vezes a criança, ele chegou em casa, é o único momento que ele tem, ele está cansado, está estressado. O filho passou o dia todo esperando aquele momento. O filho vem, ele pega o celular aí. Toma aí o celular. E às vezes o filho não quer aquilo, o filho quer estar com ele, quer fazer uma brincadeira. Presença. É o que eu digo, o tempo de qualidade, você não precisa estar 1 hora com seu filho, você está 10 horas com seu filho. Se você passar 30 minutos mergulhado no mundo dele, com qualidade, é como se você tivesse ficado o dia inteiro com ele. E isso também me chama muito a atenção, né? Porque os pais hoje têm as suas relações profissionais e também estão esquecendo um pouco dos seus lares, né? Sim. E essas crianças lá na frente vai pagar um preço, isso. né? E não é nem tão lá na frente assim, a Bíblia, porque a gente já vê hoje pessoas criando bonecos como se fossem crianças, né? A gente já vê hoje como tem muito desajuste mental, psicoemocional, gritando aí. Como é que você, né, leva um boneco numa igreja e pede para o padre batizar? Então, isso são mentes que já estão adoecidas. E isso não está sendo visto com a seriedade que precisa ser. Então, quando a gente pensa que lá na frente, não agora já estamos doentes. Sim. Já estamos adoecidos nas nossas criações disfuncionais. Sim, demais. Quando eu falo assim, é porque assim, às vezes a criança está ali, às vezes o pai não percebe. Nem vê. Mas quando eu falo da conta chegar, é quando vê a adolescência. Aí vê o menino tendo certos comportamentos e fala, meu Deus, onde foi que eu errei?
né? Onde foi que teve um desajuste. Então, é como você falou, tem essa conta, mas as coisas estão acontecendo o tempo todo agora e a gente tem que olhar para todo, né? Para um todo. Não só para a área profissional, mas também para a área da nossa questão pessoal, familiar, porque isso é muito importante. Exatamente. Porque enquanto eu me fecho no meu universo particular, enquanto eu entro em mim mesmo e não me dou conta do que me cerca, não dou a devida importância ao que me cerca, como um filho, como a minha família, como as coisas que, né, e quando você falou tempo é dinheiro, tempo é dinheiro, tempo é dinheiro, não, tempo é vida e tempo é tempo, tempo ele passa, tá falando agora quando eu cheguei aqui, né, com sua esposa ali fora, dizendo assim, meu Deus, como é que pode, né, como é que a gente sai dos 15 e chega nos 50 de repente, né, como é que... E o que eu fiz nesses anos, nesse intervalo, né? Incrível aí. Então, é isso. É viver com consciência. Que para mim é o grande desafio, mas é a grande sacada. Viver com consciência. Não importa o que você faz, desde que você esteja consciente do que está fazendo. E não seguindo um fluxo de forma automática, sem compreender por que é assim. Viver fazendo escolhas por um impulso automático, interno, baseado numa história, baseado nas suas crenças, baseado nas suas experiências e vivências, mas conscientemente, fazer escolhas conscientes. Eu não quero o autoconhecimento, não me interessa o autoconhecimento, eu não vou fazer porque isso não é importante para mim nesse momento. Maravilhoso, lindo, incrível, isso é de uma maturidade absurda. Mas está consciente, é uma escolha consciente. Sim. E não está no oba-oba da vida, totalmente desconectado do que realmente importa, porque uma hora a ficha vai cair. Verdade. E aí já vai ser lá na frente. E aí vai olhar e dizer, meu Deus. Pois é. Bom, você que está nos assistindo, está fazendo sentido para você esse episódio? Está gostando do que você está assistindo aí, do que você está ouvindo? Então, aproveita. No final do episódio você abre a descrição, segue lá as redes da Indy, que vai ter todas as informações, vai ter o WhatsApp direto. Ela está abrindo a 7ª turma do curso internacional de constelação sistêmica. Então aproveite essa oportunidade, se presenteie, invista em você, faça esse investimento em você, né? Que você vai ter a plena certeza que vai valer a pena. Então quando terminar esse episódio, aproveita, abre a descrição, segue lá, se você tiver dúvida, tiver vontade de se inscrever nessa 7ª turma, vai lá, manda, porque tem um suporte lá que vai te dar todas as informações e eu garanto que quando esse curso terminar, você vai me agradecer. Você vai dizer, rapaz, bem que Habib me avisou, porque é algo incrível. E aproveitando esse intervalo aqui, eu quero agradecer aos nossos colaboradores aqui, os nossos patrocinadores. Você que tem seu bar, seu restaurante, você que quer fazer seu casamento, você que quer fazer seu evento, a dica está aqui, ó. Gelo Baiano. São gelos saborizados, um gelo diferenciado, meu amigo, com sabor da fruta. Não é só aquela essência, não. Tem fruta aqui nesse negócio de verdade. Você vai lá, segue lá no Instagram, @gelobaianooff, ou seja, no final são 2 Os, tá? Então, Gelo Baiano Off. Vai lá, segue, faz seu pedido, manda o direct. Tem uma equipe lá pronta para te atender. Você manda lá o seu pedido e os meninos vão te atender. Agora eu tenho uma super dica. Já vou mandar logo um abraço para ele. Álvaro Castro, Gabriel, um forte abraço para vocês, meus queridos. Você que está aí, ó, querendo dar um tapa no visual, querendo ficar mais belo, querendo ficar mais bela, ou você que quer olhar para sua esposa diferente, para sua namorada, leve ela lá, o Le Monde Coiffé. É o salão dos artistas aqui, meu amigo. O cara, ele disse que assim, ele é conhecido como o mago das loiras. Então vai lá, Álvaro Castro, ele vai cuidar do seu visual e você vai ver. Você também que tem seu marido, seu namorado, seu noivo, leve ele lá também, que tem uma equipe pronta para atender esses homens também. Então aí, ó, Le Monde Coiffé, fica ali no Cidade Jardim, não tem erro. Você vai lá e você vai dar aquele brilho no seu visual.
E esse aqui, meu amigo, é diferenciado. No tempero, você já comeu um hambúrguer de carne de cupim? Hambúrguer totalmente artesanal, aquele pão diferenciado, pão de brioche, é um negócio diferente, meu amigo. Tá aí, ó, No Tempero. Segue lá também, @NoTempero. Tem lá o link direto do iFood, tem o link também do WhatsApp. Você pode entrar lá, pedir as informações e se você quiser fazer logo o seu pedido direto, você pode ir lá no iFood e fazer seu pedido. Mas se você quiser mais informações sobre o seu pedido, você clica no link aí do WhatsApp e você faz seu pedido direto lá. Então, Indy, voltando aqui, a gente, né, para retomar aquilo que a gente estava falando, né? Então, hoje, essas relações, elas precisam, e dentro da constelação, a gente consegue, né, olhar por que aquela pessoa tem tanta vontade só de se dedicar ao trabalho, né, esquece um pouco ali da família. Dentro da constelação, a gente consegue ter algumas respostas sobre isso. Consegue. Mas antes de falar sobre isso, eu quero dizer que quem estiver assistindo a live vai ter um desconto bem especial no curso lá. Tá? Olha aí! Basta dizer que assistiu a live do Habib que a gente dá um desconto especial para quem se interessar pelo curso. Então, peraí, deixa eu falar aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui para isso, não estava no script, isso não estava combinado, isso veio do coração dela aqui agora. Oi. Então, eu vou fazer assim, quem está assistindo tem que seguir a página lá da Indy e deixar aquele like aqui, ó. Você que fizer isso e você chegar lá, você vai ter um super desconto. Isso. Olha aí olha o presente, meu amigo. Maravilha. Ó, já te deu um passo para você se presentear e você se beneficiar com seu autoconhecimento. Isso então, mesmo. Pega isso aí, aproveita e faça esse investimento em você, porque você não vai se arrepender. Olha o que a Indy acabou de fazer. Ela está estendendo a mão. Eu te falei que aqui é um ser humano surreal. Eu te falei. Maravilha. Isso não estava combinado. Ela já está estendendo a mão para você. Isso. Agora você pega essa oportunidade, se você quiser. Se eu fosse você, eu pegaria, eu não deixava isso passar. Porque você não teve nenhum desconto do tá vendo? podcast, não foi? Tá vendo? Eu não tive, você tá tendo. Aproveite. Pois tá. A sua pergunta foi sobre a constelação. Sobre, assim, a gente vê, né? Por que aquela pessoa, ela só foca no trabalho? Sim. A vontade dela é só de crescer, é só de ter mais. Isso. Ter mais. E aí a pergunta foi, dentro da constelação a gente consegue ver? Isso. De novo, a questão do tempo é dinheiro. Quando uma pessoa tem essa crença de que tempo é dinheiro, o tempo para ela, para qualquer outra coisa, não tem valor. Uhum. Né? E aí você termina dedicando toda a sua vida somente para fazer do tempo fazer o tempo virar dinheiro. A pessoa que vive o tempo inteiro voltada para o trabalho, aí a gente pode aqui abrir uma infinidade de leques, aqui, um leque enorme de opções, de possibilidades. Por exemplo, eu mergulho no trabalho porque eu não quero ver outras coisas na minha vida, né? Eu mergulho no trabalho porque eu tenho que ganhar dinheiro para a gente nunca mais passar necessidade como já passamos um dia. Como meu pai passou, como minha mãe passou. Eu mergulho no trabalho porque o trabalho preenche um vazio de um amor que eu acho que eu não recebi, que eu sinto que eu não recebi. Então, aí a gente vai passar por muitas possibilidades que só a constelação é capaz de identificar, investigar, revelar. Tá? Então, o trabalho ele não pode ocupar mais do que o lugar dele na nossa vida. Assim como o medo também. O medo tem que ter o lugar dele. O medo é essencial, fundamental. A tristeza é fundamental, essencial. A raiva é fundamental, essencial. Mas cada um do seu tamanho, na sua proporção. Assim como o trabalho. Então, se eu trabalho demais e em detrimento a todas as outras coisas da minha vida, hobbies, lazer, família, cultura e todas as outras coisas que são importantes na vida equilibrada de qualquer ser humano, a gente precisa de uma constelação para entender de onde vem essa necessidade desenfreada de mergulhar no trabalho ou de mergulhar em qualquer outra coisa. Porque mergulhar demais no trabalho é tão compulsivo como fumar demais, como jogar demais, como beber demais, como qualquer outra desproporção daquilo que das nossas escolhas. Fugindo, né? Isso. E o que eu estou preenchendo? Eu estou preenchendo o quê? O que eu estou delegando ao cigarro,
O que eu estou delegando ao trabalho? Porque no momento em que eu mergulho em qualquer uma dessas coisas, eu estou delegando a isso o preenchimento de um vazio que, por exemplo, eu acho que eu não recebi do meu pai, da minha mãe, na minha vida. Só que Perfeito. ninguém pode preencher vazio de pai e de mãe. Perfeito. Ninguém pode preencher vazio. Se há um vazio, esse vazio precisa ser compensado por você mesmo, com as suas próprias capacidades de preenchimento disso. Porque o adulto faz isso, né, Habib? A criança que não sabe lidar com as dificuldades que os nossos pais tiveram. E não poderiam saber mesmo, porque criança não tem recurso, não está desenvolvida, não tem maturidade, não tem condição cognitiva, emocional estruturado para lidar com as faltas dos pais. Mas o adulto precisa criar suas estratégias, criar suas formas de compensar isso e lidar com isso, entendendo que foi como tinha que ser. A Virginia Satir falava isso, né? A vida não tem que ser como é, ela tem que ser como ela foi. A vida não é exatamente assim. A vida não é o que ela é. A vida não tinha que ser o que a gente queria que fosse, o que ela é. A vida tinha que ser como foi. E a Virginia, ela é muito... Nossa, conhecer a Virginia Satir é um dos presentes da vida para qualquer ser humano. Então, ela fala exatamente isso. A gente não tem que querer que a vida devia ser como deveria ser. Não, a vida é como ela é. E saber lidar com isso, saber encarar isso, saber conviver com isso da melhor forma possível. A Eva Vipreste, ela fala, tudo na vida tem um preço. A nossa tarefa é pagar o menor preço possível. Tudo na vida tem um preço. O nosso dever é pagar o menor preço possível. Exato. E dentro, né, desse âmbito que a gente está falando aqui da constelação, algo que assim eu aprendi, foi surreal para mim, foi numa constelação que eu fiz contigo e você me fez ter um outro olhar para a questão da dor. Sim. Né? Porque a gente, quando fala em dor, as pessoas já não, deixa ela lá. Exatamente. Deixa ela lá. E durante muitos anos eu carreguei algumas dores, né, comigo, de algumas coisas da vivência, da infância e tal. E ali, nossa, você, como diz, alugou um apartamento na minha cabeça. Foi, eu trouxe a dor para perto, não foi? Exato. Foi. Eu quero a dor longe, aí eu trago a dor para perto. E assim, eu vi que a dor me ajudou a chegar onde eu cheguei, né? Exatamente. Ela me sustentou de alguma forma. Né? E aí você me fez ter um novo olhar, você ressignificou tudo aquilo junto ali comigo, você, né, me direcionou ali. E foi surreal aquilo, surreal. Porque quando a gente tenta se desassociar daquilo que é nosso, isso nos fragmenta. Sim. Aquilo é meu e aquilo está ocupando um espaço muito precioso. A dor, ela é uma grande parceira, ela está sinalizando algo. Eu costumo dizer que a dor é como uma parede onde aparece uma mancha de água na parede. Quando aparece uma mancha de água, significa que tem um cano quebrado lá dentro, furado lá dentro. E que se não fosse a mancha na parede, você nunca saberia que tem um cano furado lá dentro. A água ia minar, ia de repente afetar toda a estrutura da sua casa. Sim. E você nunca ia saber por quê. Como que você ia saber? Então, a mancha na parede é a dor. Ela sinaliza que tem algo que não está bem. Tem algo que não está legal. Tem algo que precisa ser visto, precisa ser olhado. Porque não, e vai adiantar você passar uma tinta em cima dessa mancha molhada na parede? Não vai. Então, como que eu vou ficar com raiva da mancha na parede? Como que eu vou xingar a mancha de água na parede? Eu tenho que agradecer. Que bom que você tá aí, cara, porque você me ensinou, me revelou um problema. Então, quando a gente se desassocia daquilo que a gente criou, Habib, porque a dor é fruto de como a gente lidou com algum evento, com alguma situação. A dor tem uma relação muito estreita com as nossas formas de lidar com o que nos acontece. Porque tem gente que vai sentir mais dor, tem gente que vai sentir menos dor, tem gente que vai levar aquilo de boa, tem gente que vai paralisar na vida por causa daquela dor. Então,
Concorda que não é exatamente sobre a dor, é sobre como a gente lida com ela? Não, incrível foi quando você fez me mostrando, né? Agora a dor vai ter o tamanho dela. Isso. Porque às vezes a gente sente uma dor e a gente dá um tamanho para ela muito maior. Exatamente. E aquilo para mim foi muito importante. Enxergar ela do tamanho que ela era, não do tamanho que eu dava a ela. Exatamente. Aquilo que você fez. Geralmente a gente olha para a dor como se ela fosse bem maior do que a gente. E ela não é. Não é ela que tem a gente. É a gente que tem ela. E isso muda muito, vira uma chave interna. E a gente passa a ter uma perspectiva diferente daquilo que parecia desproporcional. E não é. Nós é que potencializamos muitas vezes. Então, encontrar a forma de lidar, uma forma nova de lidar com o que nos acontece e com aquilo que a gente carrega, faz toda a diferença. Sim. No nosso bem-estar, que para mim é a grande tarefa de todo ser humano, se conectar com o próprio bem-estar. Isso é muito bom, verdade. Bem-estar deveria ser a prioridade de qualquer pessoa. A gente nasceu para ficar bem. Sim, né? Verdade. Mais um recado para você que está nos assistindo. Em algum lugar da sua tela aí, você vai ver um QR Code. Pega seu celular, leia esse QR Code. Esse QR Code é de um curso que nós temos aqui, uma mentoria chamada Você no Digital. Você que quer, você é advogado, você é engenheiro, você é médico, terapeuta, enfim, você que quer ingressar no meio digital, lá você vai ter ferramentas, você vai saber passo a passo como você ingressar nesse mundo digital, como você conseguir pacientes, como você conseguir clientes através dessa mentoria. Tem um preço super acessível, então pega seu celular, faça a leitura desse QR Code e lá você pode tirar todas as suas dúvidas. Eu também garanto que você não vai se arrepender. Você no digital, não perca essa oportunidade. Indy, muitas pessoas já me perguntaram, né? Quais são as formas que a gente pode constelar? É só presencial? Poxa, um exemplo. A pessoa está morando no Canadá e ela quer constelar com a Indy. Como eu faço? Tenho que chamar muitas pessoas? Então, assim, diz pra gente quais são as formas. Eu já sei, mas para quem está nos assistindo, né? Isso é muito importante. Quais são as formas que as pessoas podem constelar? Isso, a gente já tem 3 formas, basicamente. Uma é em grupo, no presencial. Então, você forma um grupo, o cliente vem, a gente vai fazer uma entrevista ali na frente de todo mundo, entender a demanda, fazer perguntas técnicas que levam a gente a identificar fatores, elementos que estão relacionados com a questão. Tá, desculpa te cortar, mas para ficar bem claro. Tá. Se uma pessoa, um exemplo, falar assim, eu não quero abrir para todo mundo, minha entrevista lá no grupo. Pronto, aí dá para constelar? Dá para constelar no individual. Aí já é uma dinâmica diferente. Tão boa quanto, mas diferente. Tá? Nesse caso, o cliente ele tem uma participação mais ativa no processo. Porque vai ter lá, a gente vai trabalhar com os bonequinhos, até trouxe aqui uns bonequinhos. Isso. A gente trabalha mais com os bonequinhos, e aí o cliente vai, a partir, né, do posicionamento que ele faz, a gente ele toca nos bonequinhos e você vai sentir o que emerge cada vez que você toca num representante desse. Esses meninos são danados, não estou te falando, ó. Esse daqui está de frente para esse, mas ele olha para cá. Entendeu? Eu gosto dos articulados por isso. Sim. Porque os bonequinhos de madeira, eles não dão essa possibilidade. Aqui, eu botei ele de frente para esse, mas ele está olhando para cá. Está olhando para cá porque intrometido. Então, no individual, geralmente as pessoas preferem o individual, porque elas não se sentem totalmente à vontade de estar abrindo questões ali na frente de pessoas estranhas. Que acho que é um receio infundado, porque quem vai no encontro desse tem uma consciência diferente, tem um respeito, uma valorização. Sim. E reverencia muito a história do outro. Então, quando não é assim, não vem, o pneu furou, não chega a tempo,
Se as pessoas estão ali, e é lindo você poder também, com a sua história, poder tocar a vida de outra pessoa. Sim. Com a sua demanda, que pode ser a demanda de qualquer outras pessoas que estão ali, ou de todo mundo que está ali presente. Aquilo pode ajudar de uma forma muito generosa, com a sua história, ajudar muitas pessoas, né? Mas ela também tem o direito de fazer no individual, de uma forma mais reservada, no sigilo. A gente usa bonecos. Tá, mas assim, se uma pessoa quiser fazer no presencial, Sim. mas ela assim, que ela só quer partilhar contigo e ela quer usar os elementos ali sem as pessoas dos elementos saberem a história dela. Com pessoas? Com pessoas. Não, aí eu não recomendo, porque eu não acho justo com quem está ali. Porque aquelas pessoas que estão ali, elas seriam, tipo, usadas apenas como bonecos. Que não sabem de nada, que só simplesmente estão ali sendo utilizadas como um recurso para o cliente ter. Se ele prefere que as pessoas não saibam da história dele, eu recomendo que faça com os bonecos. Okay. Porque tudo é uma questão de equilíbrio, Habib. Sim. Se essas pessoas elas vão para uma sessão, elas aceitam o convite de ir lá te ajudarem numa constelação. Se elas não tiverem nenhum direito de saber a questão, de participarem disso, de poderem também aprender com isso, eu acho injusto e desequilibrado. Então, se o cliente ele faz questão de não compartilhar a questão dele com pessoas, temos o recurso dos bonecos. Perfeito. E você me falou também da distância, né? Alguém que está em outro... Eu tenho muitos clientes de vários pontos do planeta. De vários estados, de vários países. Que eu tenho amigos que vão para outros países e aí recomendam e tal. Então, a gente desenvolveu uma plataforma virtual chamada Orion. O Instagram é @constelação-virtual. E através dessa plataforma a gente atende cliente e constelador, entram juntos nessa plataforma, nesse ambiente virtual, e lá nós temos avatares bem humanoides, né? Temos um menino, uma menina, um homem, uma mulher, um vovô, uma vovó e um bebê. E a gente faz constelação. O cliente mesmo, através do mouse, ele posiciona os elementos, que para mim não poderia ser diferente. Sim, né? O constelador posicionando a distância para o cliente, eu acho que afeta muito a precisão do trabalho. Tá? Mas a gente tem um recurso da Orion, que a gente consegue constelar de qualquer lugar do mundo, pessoas de qualquer lugar do mundo, e de uma forma muito digna e muito potente também. Sim. E dá para a gente fazer também online com pessoas, um grupo de pessoas? Dá para fazer, desde que a gente não perca o posicionamento. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu tenho conhecimento que algumas pessoas abrem o Zoom, aí estão lá 20 pessoas no Zoom e a constelação está sendo feita. Para mim não faz muito sentido, porque constelação é posicionamento. Inclusive o nome da técnica é posicionamento, só que quando traduziram do alemão para o português, virou constelação porque é um nome parecido. Né? No alemão, a constelação tem um nome parecido com constelação, mas na verdade é posicionamento. Então eu preciso disso. Sem isso, para mim, não é constelação. Em hipótese alguma. Eu preciso saber quem está perto, quem está longe, quem vê quem não é visto. Como que eu vou conseguir fazer isso nas janelinhas do Zoom? Entende? Então, sem menor condição. Eu preciso saber quem é visto, quem não é visto. Quem está longe, quem está conectado, quem está desconectado. Né? Eu lembro que a gente uma vez eu estava constelando um cliente que ele dizia que vivia em conflito muito forte com a mãe. Muito forte com a mãe. Então, ele, a mãe. Eu trouxe uma menininha. Tá? Ele e a mãe. E aí eu pedi que ele colocasse um elemento chamado a dor dele. E a dor dele estava aqui. Eu pedi que ele botasse um elemento chamado a dor da mãe. Ele botou assim. Tudo inconsciente. O cliente não pensa na hora de posicionar. É um movimento interno que ele reproduz através dos bonecos. Então, nessa imagem aqui, quando eu faço a pergunta crucial para ele, é quem vê quem?
Ele diz: ninguém vê a dor. Eu não vejo a dor de minha mãe. Minha mãe não vê a minha dor. Por mim, eu parava ali naquela hora, a constelação estava feita. Porque só de dizer isso, ele cai uma ficha enorme e ele se dá conta. E eu sou só capaz de ver isso se eu puder posicionar os elementos. Se eu, pela janela do Zoom, eu não consigo ver uma imagem dessa. Sim. Eu não consigo ver que mãe e filhos estão misturados, por exemplo. Estou no processo aqui de mistura, ó. Sim. Está misturado. Quando o cliente posiciona isso aqui, uma possibilidade é que está uma mistura muito forte. Não aqui. sabe quem é quem. Isso. Sabe, né? Quando a gente vê o cliente colocar uma coisa assim, é cada um no seu mundo, totalmente desconectado um do outro. Então, são as posições é que vão trazer informações que a gente precisa tomar consciência no sistema. E sem isso, perde completamente o sentido para mim. Isso é a dinâmica, né? Essa é a dinâmica da como constelação. Você falou, o posicionamento, né? A clareza do cliente ou do paciente ver isso. Né? Exatamente. Isso é muito importante para ele. Quando você traz, é outra forma de enxergar. Claro. Né? Se eu estou no campo, aí eu vejo um cliente aqui, e ele pega a mãe e bota aqui fora. Se eu oferecer para ele esse campo aqui, ele bota a mãe aqui fora. Não é importante eu ver que tem um excluído aqui? Muito possibilidade. Eu tenho a possibilidade de que eu aqui tenho uma pessoa que está fora do sistema. Por que esse ficou fora e esses estão dentro? Nossa, não tinha me dado conta disso. Caramba, nossa. Não tinha, nunca imaginei isso. Faz todo sentido. Então, é o posicionamento. São as peças que numa janela de Zoom a gente não vai conseguir jamais reproduzir essa imagem. Sim, é muito que na importante. verdade é uma imagem interna, né? Sim. Reproduzida ali no espaço. É como eu falei, é você ter o olhar de fora, né? Porque muitas vezes você sabe, você entende algumas coisas, mas quando você vê isso, como você posicionou ali, né? Incrível, como você disse, que um cliente posicionou a dor dele atrás da mãe e a dor da mãe atrás dele. Então olha que confusão. Exatamente. Né? Porque o natural certo era a dor da mãe estar do lado da mãe e a dor dele do lado dele. Mas olha que, né, que controvérsia estava tendo nisso aí. E às vezes está misturado. Ele misturado na dor da mãe, a mãe misturada na dor dela. Então são muitas possibilidades. E quando ele vê isso de fora... Nossa. Né, é uma outra... Site poderoso. Exatamente. Bom, e a gente está chegando no final. Já? A gente pode passar aqui, minha vontade está tão gostosa aqui que a gente fico aqui o dia inteiro pra aqui, mim também tá uma porque delícia. tá muito bom, tá muito bacana e assim, para mim é bom porque eu vou aí juntando com as mais informações da aula. Esse final de semana a gente teve aula, aí eu vou pegando uma coisa, eu vou pegando outra e aí a gente já vai, né, ajudando, né? Aqui. Muito bacana mesmo. E eu queria que você me falasse mais uma vez qual a importância da constelação, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito empresarial. O que é que ajuda as pessoas? Né? O que é que transforma? Tanto no âmbito pessoal como no âmbito profissional, eu entendo que para você promover qualquer mudança ou para você se sentir melhor de qualquer questão na sua vida, você precisa de informação. Não importa se é no âmbito pessoal como profissional. Se você quer promover mudanças, se você sente que não está bem e que precisa promover alguma mudança estrutural, principalmente estrutural, de comportamento, de forma de ver a vida, de crenças, de valores, de informação que você precisa. Perfeito. Ponto. Então, a constelação ela entra exatamente nesse lugar de fornecer, de trazer, de proporcionar clareza, trazer uma expansão de consciência. Nossa, isso aqui o que a gente mais ouve nos atendimentos. Nossa, nunca imaginei que era assim. E isso faz total sentido para mim. Eu me lembro, eu não sei se você estava no dia da aula que eu contei isso, da primeira bobagem que eu fiz na minha vida, quando eu ainda era inexperiente na constelação.
que eu fui atender uma cliente e ela dizia, é claro que eu não vou citar nomes, mas ela dizia que ela estava muito triste porque o marido tinha se separado dela assim, uma semana depois que eles se casaram. Uma semana depois ele pediu a separação. E ela ficou muito arrasada, muito acabada, muito arrasada, muito. E aí, judicialmente, o casamento pode ser ser anulado. Nem consumado, né? Pois é. Mas ela estava muito arrasada. E aí ela dizia que, ao mesmo tempo, ele enchia ela de elogios. Dizia, né? Você é uma mulher maravilhosa, você é uma mulher mais cheirosa, mais incrível que eu conheço e tal e tal. E aí, durante todo o atendimento, eu ficava ali imaginando, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus. E vinha uma voz horrível na minha cabeça, né? Que tinha a ver com a minha conexão com aquilo. Eu estava completamente conectada naquilo. E vinha uma voz na minha cabeça, o marido dela é gay. O marido dela é gay. O marido dela é gay. Só que como que eu poderia trabalhar isso se... Ela não tinha menor, isso está completamente fora do raio de ação mental dela. Era só na minha cabeça que vinha aquilo, né? Porque eu achava muito sintomático o fato dele ter casado e separado tão rápido e de elogiá-la o tempo inteiro. Então, eu achava muito estranho isso. E foi quando eu perguntei. Foi a grande besteira que eu fiz na minha vida, eu perguntei. Será que seu marido é gay? Foi... pior coisa que eu fiz na minha história como consteladora, né? E ela tomou um susto, ela tomou um baque, que ela chegou para trás e disse, não. E a partir daí ela foi, né? Meu marido foi pro show de Nando Reis sozinho, com um amigo, e não quis me levar. Foi conectando os pontos. Minha mãe disse, não pergunte o que você não quer saber, o que você não aguenta saber. Ele xingava minhas amigas lésbicas e agora ele pergunta por elas como se nada fosse. Não sei o quê. E foram caindo fichas, né? E aí a gente vê como estar em contato com um campo informacional. E é disso que eu estou falando. Eu não sou médium. Sim. Eu não tenho mediunidade nenhuma. Mas foi tão forte para ela e foi tão danoso também. Foi tão devastador para ela. Eu fiquei péssima. Tanto que no dia seguinte, quando eu perguntei como é que você tá, ela disse, eu não tô bem. Eu disse, você quer repetir ou você quer que eu devolva seu dinheiro? Porque se você não tá bem, não faz sentido. Aí ela, não quero nenhuma das duas coisas. Eu disse, não, você tem que escolher ou uma coisa ou outra. E aí a gente repetiu, só que com pessoas. E aí sim, foi oculta, mas ela deixou claro para um grupo de amigas que ela reuniu, disse, gente, eu preciso de vocês, mas vocês não vão saber o que vai acontecer. Vocês aceitam essa condição? E aí elas foram, sem a gente dizer. Foi só um trabalho rápido. Sim. Elas aceitaram e a gente fez. E todas as posições que a gente viu na posição dos bonecos que ela colocou, a gente viu reproduzido pelas pessoas livremente lá. Então, o que eu estou querendo dizer é, voltando lá para a primeira pergunta, a primeira coisa que a gente falou lá na frente, né, desse encontro, que é, de onde veio isso que você, né, ficou pensando? Eu me conecto com o campo, eu sinto as impressões que vibram no campo. E aí vem em forma de intuição, vem em forma de lembrança, vem em forma de pensamento, vem em forma de muitas coisas que emergem a partir dessa conexão com o campo energético, informacional de cada cliente, de cada família, entende? Muito bacana. Então, a minha resposta para você é a diferença que a constelação faz na vida de uma pessoa, tanto no âmbito pessoal quanto profissional, é a capacidade que ela tem de gerar informação, de trazer para a luz dinâmicas, movimentos, impulsos que estão no lugar, no inconsciente, guardado, que apesar de não conhecermos, por estar no inconsciente, afetam demais a nossa movimentação na vida, nossos impulsos na vida, a dinâmica que a gente impõe à nossa vida. Muito bacana. Bom, a gente está chegando aqui no final. Sim. Então, mais uma vez eu lhe digo, se esse episódio fez sentido e está fazendo sentido para você, compartilha ele com mais pessoas, porque olha quanto conteúdo rico,
Olha quanta coisa maravilhosa você está descobrindo aqui. Então, e outra, aproveita, não deixe essa oportunidade passar. A Indy já lhe estendeu a mão. Se você se inscrever lá nas redes dela e você deixar seu like, se inscrever no nosso canal e você procurar aí o suporte, você vai ganhar um super desconto. Como ela mesmo disse, eu não tive esse desconto. Meus colegas que estão lá também não tiveram. E você vai perder essa oportunidade? Não deixe isso passar não, porque muitas vezes a oportunidade só passa uma vez. Né? E a gente não sabe, porque a gente está fazendo essa 7ª turma aqui e ela não sabe ainda quando vai abrir a próxima turma. Então, pega essa oportunidade agora. Dia 28 de junho a gente está iniciando a turma 7. 28 de junho, turma 7. Não perca essa oportunidade não, meu amigo. 28 de junho. Corre lá, manda lá um WhatsApp, se você tiver no Instagram, manda lá um direct, que a equipe vai te atender e você vai tirar todas as suas dúvidas. Maravilhoso. Indy, todas as vezes que a gente termina aqui um episódio, eu peço para que o convidado olhe para essa câmera e deixe uma mensagem, né, para quem você quiser, para todo o nosso público, para quem, quem está nos assistindo, uma mensagem que conecte, uma mensagem que venha do seu coração, que eu sei que coisas maravilhosas tem aí. Então, essa câmera é toda sua, deixa aí sua mensagem. A mensagem que eu posso deixar é que cada um se aproprie da tarefa, da responsabilidade de cuidar do próprio bem-estar, de buscar meios de ter uma vida mais próspera, mais feliz, porque a vida próspera e a vida feliz é para todo mundo, não é só para algumas pessoas. Então, você é sim merecedor, você é sim capaz de se conectar, de ter boas relações, de ter dinheiro, de ter uma vida feliz, uma vida fluida, uma vida próspera. É isso que eu acredito e desejo para você e convido você a acreditar também. Obrigada. Então, é isso. Com a mensagem maravilhosa dessa, a gente vai encerrar aqui. Mas uma coisa eu lhe digo, constelação sistêmica, constelação familiar não tem nada a ver com misticismo, não tem nada a ver com espiritualidade. Se permita, aproveite, se dê esse presente, se dê essa oportunidade, porque a Indy já estendeu as mãos para você. Então não deixa passar não. Dia 28 de junho vai começar a nova turma, então corre lá, manda seu direct, manda lá seu WhatsApp e não perca essa oportunidade. E para você que ficou até o final, deixa aí o seu like, compartilha o episódio e se inscreve no nosso canal, porque fortalece muito esse canal para que a gente traga mais convidados. E vou lhe dizer uma coisa, a Indy vai voltar aqui de novo. Tá? Sim. A Indy vai voltar aqui de novo. Amei. E para você que ficou até agora, meu forte abraço, que Deus te abençoe e te encontro no próximo episódio. Até lá. Obrigada.